tudo bem? Se você já sentiu alguma dor na sua coluna, principalmente na lombar, esse vídeo hoje é para você. Quem nunca travou, assim, estava atravessando a rua e não conseguia dar o próximo passo, ou então sentiu aquela fisgada com uma falta de ar, não sabe o que é ter uma dor lombar intensa. Ou então aquela dor irradiada para a perna que lembra uma crise de ciático e às vezes você não sabe para onde vai, para onde vem, o que você faz. Para quem não sabe, o ciático passa por trás da perna. E aí isso vai doer muito quando pega. E essa dor é uma dor que piora muito em algumas situações da sua vida. E hoje a gente vai falar como melhorar através da acupuntura a sua dor lombar, principalmente. A dor lombar dentro da medicina chinesa, ela tem que ser abordada por um aspecto mais amplo, não somente o local da dor, mas a causa real, a causa raiz por trás dela. Muitas vezes a gente acha que é só uma questão muscular, ou então é porque eu tenho uma hernia de disco, porque eu tenho ali o bico de papagaio, tucano, periquito, quase a Amazônia inteira ali nas costas. Mas na verdade, muitas vezes a sua dor ela não vem da coluna especificamente, ela vem por causa de uma tensão muscular, de proteção para essa região ali que é mais móvel, que é mais delicada e que às vezes você deu um mau jeito. Muitas vezes o jeito errado que você deu foi, na verdade, uma torção além do limite, foi uma vibração ali no carro, no ônibus, onde quer que você tenha andado. Às vezes, em algumas plataformas de treinamento, quando a gente vai à academia e tem algumas plataformas vibratórias, isso também pode causar ali uma inflamação nessa região. Se você tem uma tendência a ter dor nas costas, tem alguns cuidados que você precisa ter, principalmente relacionado ao tipo de treino que você faz. E isso hoje a gente vai trabalhar aqui. Quando a gente vai separar o assunto, né, da questão lombar, eu gosto de falar primeiro da causa ali energética, funcionamento do órgão que cuida da coluna, e depois ir para a parte da fisioterapia, que é a parte física, prática que você pode fazer para você ficar bem, além, obviamente, dos pontinhos de acupuntura para te ajudar nesse momento. Quando a gente fala da parte chinesa, da medicina tradicional chinesa, quando você vai olhar pela acupuntura, a gente entende que essa região de lombar, ela é principalmente cuidada pelo órgão rim. O rim, para a gente na medicina ocidental, ele vai cuidar muito da parte de liberação de líquidos. Então, fazer o xixi, fazer aquela concentração de urina, limpar o nosso sangue, filtrar e aí eliminar o que não faz sentido, sendo ele líquido. A parte sólida quem faz essa separação é o intestino grosso. Mas na realidade, não é só isso. Na medicina chinesa, a gente entende que o rim ele está ligado com a emoção do medo, principalmente medo familiar e medo financeiro. E hoje em dia a gente sabe que esse é um assunto muito delicado, que tem muitas pessoas que se sentem aí coagidas, difícil de sair na rua, porque vira e mexe acha que vai ser assaltado, tem medo dos lugares que tem que frequentar, nunca sabe se tem alguém ali oportunista. Então esse medo de viver em sociedade hoje, principalmente com tanta violência, acaba pegando muito. Quando a gente fala da parte financeira, também vai travar, porque você acaba tendo que ter essa maleabilidade, esse jogo de cintura. Quando o mês é mais longo do que o seu salário, muitas vezes isso gera angústia. Quando você tem eventualidades que acontecem no seu dia, isso te gera angústias. E essa angústia, esse medo de precisar pedir às vezes ajuda, de precisar abaixar, né, o teu ego, tem gente que se sente humilhado de ter que falar da situação que está vivendo, isso tudo vai impactar na tua lombar. Então o lado emocional ele não pode ser excluído dessa linha. Além disso, quando a gente pensa nos meridianos, os meridianos são os caminhos pelos quais a energia passa. Então você come, essa energia do alimento ela vai ser distribuída nos órgãos, tá? Mas como? Para a medicina chinesa é esse trilho de trem. Esse meridiano vai levar para cada órgão específico de cada região do seu corpo a energia ali de uma forma mais estratégica. E na coluna, a gente passa 2 vezes o meridiano de bexiga, então ao lado mais órgão e lado mais emocional, que é um lado que a gente fala de reflexologia. Então, dentro do meridiano de bexiga, que é um dos maiores do nosso corpo, você tem representações do nosso corpo. Por isso que quando a gente faz a massagem nas costas, parece que o corpo todo se ajusta. Você tem essas áreas de representação e você tem a área representando também o emocional de cada órgão. Então, você vai fazer começando aqui no canto dos olhos, vai descer, dá 2 voltas nas costas e continua até o lado do dedinho do seu pé.
Esse trajeto do meridiano de bexiga, ele vai ajudar na questão da eliminação dessas questões que ficam paradas, principalmente emocionais. Então, o medo, as nossas crenças, valores, coisas mais enraizadas estão ligadas com rim e bexiga, porque eles também cuidam dos ossos da sua coluna e dos seus ossos do corpo, né, do esqueleto como um todo. E isso, dentro da representatividade, a gente está falando de crenças, valores, aquela base de ouro tua, em que você se entende como gente. Então, a parte de comandos éticos, o que para você é primordial, o que você não abre mão. E quando você está numa situação desgastante, às vezes num cenário de trabalho ou num relacionamento, em que você sente que essas crenças, esses valores estão sendo colocados à prova, isso vai chacoalhar o teu esqueleto, isso vai te deixar tensa, porque provavelmente você sente que você está perdendo teu chão. Então, esse cenário também faz com que você sinta que você rumina essa emoção. O medo, ele toma conta de você. E aí, isso faz com que você tenha dificuldade de filtrar melhor os líquidos que chegam no teu corpo e aí eliminar também. Essa região de ciático é exatamente a região por onde a parte de bexiga passa, que é bem atrás ali, né, da tua perna. Então, quando a gente tem infecção urinária, também é bom você olhar ou a parte de trás ou a parte da frente da perna. Se estiver doendo, é sempre legal dar uma olhada e entender se tá com um xixizinho ali mais escuro do que cerveja, mais claro que cerveja, como é que tá a ingestão de líquido, como é que tá essa tua saúde renal, porque isso também pode ser um sinal que o teu corpo manda. Além disso, nós temos ainda meridiano de vesícula, que passa mais na lateralzinha ali da coluna, e ele vai falar sobre a execução. O fígado planeja, a vesícula executa. O executar é tirar as coisas do papel. E se você tá com medo, dificilmente você consegue se movimentar. Esse canal, ele vai passar aqui por cima, ele dá 3 voltas na cabeça e ele desce na lateral da tua coluna, passando pela lateral da coxa, indo até aqui o segundo dedo, né, lá no seu pé. E ele vai ajudar a dar esse passo, ele vai ajudar a ter essa força de ação. Quando você se sente com medo, você se sente travada, ansiosa, preocupada, esse vai ser um canal também que vai travar. E nas mudanças de temperatura, ele vai fazer aqui no pescoço os dois canais, tanto bexiga quanto vesícula, os pontos Feng entrarem em vento. Feng é vento em chinês. Então, tudo isso vai colaborar com as tuas dores de coluna, porque vai gerar uma tensão interna, um atrito interno, tanto emocional quanto físico. Quando a gente fala na fisiologia ocidental, a dor lombar é por excesso de movimento, é por falta de estabilização. Então, para mim, está sentando errado, está dormindo errado, não se alonga, não faz exercício físico, tem um abdômen mais globoso, que a gente fala, que ele é mais molinho, mais saliente, isso faz pesar, porque vai puxar as tuas costas, né, os órgãos para frente, tua coluna ela vai vir junto, fazer uma hiperlordose. E esse aumento da curvatura das costas também pode piorar as suas dores. Então, em resumo, além do emocional, olhe para o seu físico. O seu físico, ele vai também precisar ser cuidado. E aqui entra a minha dica, né, de hoje, que é para você ficar sem dor. Antes de entrar nos pontos de acupuntura, primeiro cuidar do seu alongamento. Então, movimentos de lateralidade, sentado mesmo do jeito que você tá, você pode jogar de um lado para o outro, para frente e para trás. Você vai soltar essa articulação da tua coluna, são vários ossinhos articulados que fazem com que você tenha movimento. Você pode também abrir o braço e deslocar com o braço na linha do horizonte e só a sua lombar vai mexer. Pode rodar para um lado e para o outro, fazer isso várias vezes, porque aí você vai fortalecer e alongar a musculatura dos laterais e dos rotadores de tronco. E você também, quando acorda de manhã, você pode abraçar a sua perna, você pode colocar o queixo aqui no peito e abraçar, fazer essa bolinha, você vai alongar a musculatura. Para fortalecimento, eu gosto muito das canoas. O que são as canoas? De barriga para cima, você vai deitar e você vai colocar a mão para cima e o pé também. Então, você vai fazer uma canoinha. Você vai tentar tirar o seu ombro e a sua perna do apoio ali da cama ou do chão, segura um pouquinho com a barriga bem contraída, o umbigo lá nas costas, e depois você desce. Você vai fazer esse movimento várias vezes.
E a canoa invertida é você de barriga para baixo, fazer o mesmo movimento, mas levantando ao contrário. Então, você vai levantar os braços e a coluna bem para trás e a perna você vai tirar esticada também ali do seu local de apoio, ou no chão, ou ali também na sua cama. Esses exercícios parecem bestas, mas eles vão recrutar a musculatura mais profunda do teu corpo, vai ajudar na estabilização segmentar que a gente fala, e você vai conseguir já começar a estabilizar a tua coluna, a tua musculatura vai ficar forte. Então você vai conseguir ali parar com esses movimentos em excesso e você vai deixar a tua musculatura protegendo a tua coluna. Quando a gente fala de pontos de acupuntura, a gente tem os pontos, obviamente, que são locais, que você pode vir apalpando, então colocar a mão na cintura, onde cai o seu dedão na cintura, você apertar. Aqui no quadrado lombar a gente sente bastante. Então você pode ir apalpando, descendo para o quadril, ver aonde está doendo. Pode colocar uma bolinha de tênis também no chão ou na parede e vir ali apertando o corpo até você sentir um ponto de dor. Quando você sente um ponto que ele espalha, você pode segurar ali a bolinha um tempinho e ela vai soltar essa musculatura, ela vai relaxar esse ponto. Pode também fazer a massagem local com a própria bolinha e espalhando. Uma outra coisa que você pode fazer dentro da medicina chinesa é usar os pontos reflexos. Então imagina que aqui você tem tua cabeça, então cervical, tórax e lombar. Massageando próximo ao cotovelo, você pode sentir nessa região aqui mais de dedão, você pode sentir que tem alguns pontinhos dolorosos. Essa região, ela representa a lombar. E ela também tem pontos de aumento de energia geral, que vai te ajudar também a sentir mais disposta. Então, você pode massagear essa região. Ali, durante o seu dia, tá numa reunião de trabalho, tá meio chata? Já vai massageando, já aproveita para se tratar. Tá parada no trânsito? Também faz isso dos dois lados. Você vai conseguir soltar. Tem outros pontos que você também pode fazer. Imagina aqui no dedo do meio como se fosse sua coluna. 2 dedinhos aqui são os braços e as pernas. Aqui na medicina coreana é a representação do nosso corpo. Você pode pegar entre os ossinhos aqui e também massagear. Esses pontos são pontos de experiência para lombar. E você consegue massagear na parte de cima, não precisa nem pegar embaixo, é só para apoio. Você consegue massagear e esses pontinhos também vão aliviar a tua coluna lombar. Sempre que você sentir um pontinho doloroso, massageia. Você pode aproveitar já para fazer a mão toda. Que aqui você vai massagear os seus órgãos, a parte toda óssea, então braço, perna, braço, coluna, tá? Imagina o bichinho aqui. Então ombro, cotovelo e punhos, e aqui quadril, joelho e os dedos dos pés, né? Você vai massageando, você vai soltando, tá? Se você se interessou por esse assunto e não tá inscrito ainda no canal, já se inscreve aqui. Esse vídeo foi um gostinho do que a gente pode ter por aqui. Se você está chegando agora, seja muito bem-vinda. Se você já é de casa, seja bem-vinda de volta. Dá o seu like, porque isso ajuda aqui a gente a compartilhar esse conteúdo com mais pessoas que querem ter uma vida leve e saudável, sem precisar de tantos medicamentos ali para ficar bem, certo? Já deixa nos comentários se você testou, se você gostou e se viu o resultado, porque eu gosto sempre de saber, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!